Num lugar novo, num lugar diferente, muito longe de casa, fora do meu país, fora da minha cidade. Eu me sinto um pouco criança aprendendo as coisas, assim, sabe? Eu sou a Joyce Berti, sou arquiteta, urbanista de formação, sou escritora, autora do livro Empoderamento, da coleção Feminismos Plurais, sou comunicadora, sou assessora parlamentar. Ai, gente, perdi, o que mais eu falo? A primeira memória de viagem que eu tenho foi quando eu tinha 6 anos. A gente foi para a casa de uma tia que morava em Porto Ferreira. E ela morava numa espécie de uma chácarazinha, assim, que tinha pomar. Pra mim aquilo foi, né, a glória, assim. A gente podia correr livremente, sem se preocupar com carro, sem se preocupar com nada, brincar até tarde da noite, ver a minha avó, minha tia colhendo laranja diretamente do pé pra fazer bolo, fazer doce. Foi muito legal, muito, assim. Eu voltei maravilhada, querendo viajar mais vezes, já pensando nas próximas férias e tal. A partir dessas viagens eu cresci com a ideia de que se você não sai do seu espaço, você não consegue expandir, você não consegue aprender coisas novas. Eu comia um bolo, mas eu nunca tive a oportunidade de ver o preparo, pegar fruta, espremer e tal. Então são coisas bobinhas, mas para uma criança isso é extremamente relevante. E eu fui desenvolvendo mais, aprofundando mais ainda essa ideia ao longo da minha vida, à medida que eu ia para outros lugares. Quando eu fui para o Rio de Janeiro a primeira vez, por exemplo, né, eu senti uma atmosfera diferente de São Paulo, que as pessoas conversavam mais, as pessoas puxavam assunto. Eu era uma criança um pouco retraída quando saía do meu ambiente familiar. Então você vê que tem um Pão de Açúcar, praia, que aquilo que você está vendo na televisão existe de verdade. Acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, porque eu via várias coisas do Rio de Janeiro, mas aí quando eu pisei lá, a realidade se materializou. Então eu acho que tem muitos aprendizados que as viagens trazem pra gente, muitos, assim. Até aqueles mais complexos, né? Aquele de você enxergar outras realidades. Eu, quando tenho oportunidade de viajar, eu sempre dou um jeito de conhecer as periferias, por exemplo. Eu quero saber o que se passa ali, qual é o modo de vida daquelas pessoas, conversar com pessoas diferentes, conversar com pessoas que têm outra realidade, que vivem um outro mundo diferente do seu, faz você deixar de ser aquela pessoa tacanha, né? Porque a gente fica, tudo pra gente se você não faz esse movimento de expansão que as viagens proporcionam, você está sempre considerando o mundo a partir do seu umbigo, daquela sua realidade limitada, né, do seu quadradinho ali e tal. E a partir do momento que você põe o pé para fora de onde você reside, né, eu, no caso, quando eu saio de São Paulo, eu tenho a certeza de que o mundo é muito maior, muito cheio de possibilidades, que muitas vezes aquilo que para mim é um problema aqui em São Paulo, para outras pessoas em outros lugares é um charme, é uma coisa legal, né? Eu lembro quando eu fui para Londres, por exemplo, para Oxford principalmente, as pessoas andam muito de bicicleta, e aqui em São Paulo isso é meio que um problema, isso lá eles já estão no momento de entender perfeitamente que é um meio de transporte válido, que é um meio de transporte que melhora a saúde, que melhora o trânsito, que, né, dá uma higiene mental, né? Então, acho que esse conhecimento de outras realidades, eu acho que é a coisa mais bacana que as viagens oferecem pra gente. Hoje em dia as pessoas, quando elas viajam, elas têm um tempo meio limitado, né? Tem aquela coisa do pacote de viagem, ou a grana às vezes é curta, mas eu acho que vale muito a pena a gente não ficar só nos pontos turísticos famosos, porque isso também perde um pouco desse movimento de expansão que no fundo é o que a viagem está aí para proporcionar para a gente, né? Isso aconteceu comigo em Aracaju, por exemplo. Eu, quando fui para lá, eu fui para lá a trabalho, fui para lá palestrar numa universidade, e eu tinha uma amiga virtual que me recebeu na cidade e me levou em lugares assim que
não são tão conhecidos. Ela fez um trajeto comigo completamente diferente do que de repente iriam me indicar, assim. Então eu busco fugir um pouco desses circuitos muito badalados, muito já conhecidos. Não que eu acho que a gente não deve ir, tem que ir. Tipo, você vai para Paris, você tem que conhecer a Torre Eiffel. Mas também tem outros lugares ali que, se você não tiver essa disponibilidade de conhecer, você perde grandes experiências que estão ali te esperando. Olha, eu fui durante 2 anos consecutivos, eu fui passar férias em Cabo Frio com os meus filhos. E aí eu me lembro da pessoa que alugou a casa pra gente falando: você gosta de arte, né? Então você tem que conhecer, tem um museu lá que é histórico, que não abre tanto e que não tem tanto cuidado do poder público, né? Mas é um grande patrimônio, assim, da cidade. E aí eu falei pra molecada: vamos conhecer esse museu. E a gente foi conhecer esse museu e é incrível, tem coisas lindas, você consegue saber um pouco da história da cidade, de alguns acontecimentos históricos. E aí já no próprio percurso eu lembro que tinha um busto de um cara que foi militante do movimento negro e que é muito desconhecido, assim, o cara. E tem lá na praça uma homenagem a ele. Então, quer dizer, a gente conheceu um outro lado da cidade que é o oposto das praias. Então, a partir dessas viagens que a gente fez, que foram viagens pequenas, tipo Búzios, Cabo Frio, né, Ilhabela, os roteiros que a gente pensa em praia. Mas isso fez com que eles já expandissem, então a gente virou um assunto aqui em casa, conversar sobre lugares do mundo que a gente quer conhecer. Porque eles nunca saíram do Brasil, então agora o grande desejo familiar é a gente fazer uma viagem familiar para fora do Brasil, né? Ter essa experiência, assim. Eu fico muito feliz que eu consegui colocar na educação deles essa certeza que eu tenho do quanto viajar é bom para a sua expansão como ser humano. A primeira viagem que eu fiz com os meus filhos para Cabo Frio, ou melhor, para Búzios, foi muito especial também, porque foi como se a gente tivesse encerrado um período muito, muito terrível da nossa vida, né, de acontecimentos, da gente perder o patriarca da família, perdi meu companheiro, eles perderam o pai, a gente se desestabilizou muito. Então essa viagem recolocou a gente numa atmosfera de amor, de carinho, né, de descoberta em conjunto, devolveu pra gente de uma maneira muito gostosa o significado de união familiar. Na maioria das vezes eu viajo sozinha, porque eu viajo muito mais a trabalho do que a diversão. Mas eu tento de alguma forma encaixar ali. E às vezes também os lugares que eu vou trabalhar, as próprias pessoas já fazem ali um planejamento para que eu possa conhecer um pouco o lugar. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu fui para Belém. De lugar que tem água, eu sou fascinada, gosto bastante. Pegar um barco e sair pelo Rio Combu e passear por ali foi muito legal. Eu lembrei muito daquele programa da Glória Maria, de viagens, que ela, né, que pra mim a Glória Maria era um ídolo de infância e eu desejava ter a vida que ela levava, viajando para todos os lugares. Então eu fui pra Ilha do Combu, a gente foi almoçar num restaurante que é de uma moça, de um casal que é super militante dessa coisa da agroecologia, da educação, da cultura alimentar saudável. Então todos os produtos que eles usam naquele restaurante, eles trazem dos quilombos, das aldeias indígenas que tem ali, né, que no norte tem essa proximidade muito forte, o povo indígena, o povo quilombola e tal, né. Olha, pra mim ficar sozinha nos lugares e explorar esses lugares sozinha dá um pouco de medo, né, porque eu sou uma mulher negra, né, os lugares a gente não sabe o que vai encontrar ali, mas eu não deixo isso me privar muito, não. Eu lembro que em Paris, por exemplo, eu andei muito a pé, eu fui andar pela cidade, aproveitar que lá tem uma condição geográfica favorável para isso, então eu fui caminhar, fui conhecer museu, fui almoçar, sentar num bistrô e tomar um vinho, olhando as pessoas passarem. É legal também quando você viaja sozinho, a oportunidade de você se reconectar com você mesmo,
né, de você se descobrir, porque você descobre algumas fragilidades também, né, tipo, aqui em São Paulo eu sou muito corajosa, mas quando eu me desloco, por exemplo, para um outro país, assim, dá um certo receio, eu não sei o que eu vou encontrar ali, como é que vai ser e tudo mais, né. Eu descobri que eu sou mais medrosa do que parece, mas também eu descobri que eu tenho mais coragem. Eu comecei a pensar o seguinte, a coragem não é não ter medo, a coragem é você enfrentar os medos que aparecem. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo super querido, eu queria muito esse livro. Ele fala sobre como se deu a segregação socioespacial nos Estados Unidos a partir das políticas habitacionais. E esse aqui, o Cities and People, também é muito legal. Foi esse mesmo amigo que me deu esse livro, né? E ele me deu quando ele soube que eu ia para a França fazer a turnê de lançamento do livro, Empoderamento, né? Tem um mapa de Paris, assim, ele falou para você ver os lugares onde você vai passar e conhecer, enfim. Conta um pouco da urbanização dessas cidades. Andar por Paris, por exemplo, me resgatou um gosto que eu tenho pela caminhada, que eu fui deixando de lado sem perceber. E aí eu voltei decidida a trazer isso de volta para minha vida e trouxe, porque eu estou andando muito mais, eu moro perto do Horto Florestal, eu estou usufruindo muito mais, né, desse espaço e andando, que é uma coisa que me dá prazer, andar pela cidade, né, tipo, pensar assim, pô, por que eu parei de fazer isso lá na minha terra, né? Por que eu estou fazendo isso aqui, está sendo tão gostoso, tão prazeroso? Por que eu parei de fazer isso lá no meu país, lá na minha cidade, né? Vou voltar a fazer isso quando eu voltar. Né? Eu acho que outra coisa também é o carisma, né? Eu nunca tinha me dado conta de que quando você se coloca nessa posição infantil, no bom sentido da palavra, né, de que você está descobrindo, de que você quer que o outro te ensine, você consegue derrubar barreiras que muitas vezes no meu ambiente natural, essas barreiras não se derrubam. Que muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, você escreveu um livro, você é muito inteligente, então eu não vou conversar muito com você que eu tenho vergonha. E aí eu tô lá em Paris, vou parar pra comer e fico ali meio sem graça porque eu não sei me comunicar muito bem e tal. E aí de repente eu ganhei uma pizza em forma de coração, né? Porque eu fui ali, eu falei, no, I don't speak French. E aí o cara se abriu, sorriu, I'm Brazilian, I'm from Brazil. Aí o cara ficou super feliz e ficou ali também fazendo um esforço para se comunicar comigo, que ele também não falava inglês com fluência, né? E acabei ganhando ali um mimo, um carinho, e ele escreveu um bilhete falando, volte sempre, quando voltar vem aqui de novo para conhecer melhor o lugar e tal, né? Então, você dizer, você estar num lugar, num estado de neutralidade e assumir isso faz milagres pela comunicação, né? As pessoas se desarmam e criam uma certa empatia que vai te dar amigos novos, experiências novas. Viajar é isso, assim, eu defino assim, você tem que se colocar num estado infantil, né, no bom sentido do que significa a infância, que é essa folha em branco pronta para escrever novas histórias.